Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o Flamengo. Vitória 3-0. Liderança assegurada, né? Pedro faz 3 gols diante do Bangu. É o artilheiro do ano. O Pedro é o centroavante do Flamengo. Intocável. Intocável, né? Nesse Flamengo de Tite. Será que o Pedro é intocável? Arrascaeta, Pulgar também são jogadores intocáveis nesse elenco do Flamengo aí, né? O Flamengo venceu. E a pergunta que se fica no ar é: o Flamengo defensivamente melhorou muito, né? 8 jogos, 1 gol sofrido até agora na temporada, né? Tirando os amistosos. Defesa, ok. O ataque, com o tempo, o Flamengo vem se demonstrando sim ter um ataque bom. Obviamente contra os adversários mais difíceis, Vasco e Botafogo, não demonstrou muito isso, mas é questão de trabalho ainda, é um processo longo, tá tentando implementar no Flamengo, mas é aquilo. Quando o Flamengo vai mostrar aquele futebol convincente? Você acredita que o Flamengo ainda consegue demonstrar um futebol convincente ainda nesse Carioca de 2024? Deixa tua opinião nos comentários e vambora para mais um vídeo aí na sua. Tamo junto aí, valeu! O Pedro que tá aí na tela. Indiscutível, esse é aquele titular absoluto, porque o Flamengo, dependendo do jogo, você pode mexer um pouquinho, se tem De La Cruz, se tem Luiz Araújo, a gente andou falando aqui, né? Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não tá aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo é. com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Quando você... Pulgar. É isso. Porque... Arrasca. Opa. Não é intocável. Opa. Pra mim não é intocável. Pra mim ele é o jogador mais decisivo com a bola. Mas não significa que ele será em todos os jogos, em todos os momentos da temporada, dependendo da condição física, do adversário, da ideia de jogo, o cara que vai resolver todos os jogos. Eu acho que Você não entende? E mesmo quando ele não tá no momento bom, ele tá sendo mestre, porque a qualquer momento ele pode decidir, ele pode resolver, é uma bola, é aquele eu acho que o lance, Arrascaeta é esse cara. E o Pedro não? Não, o Pedro não, mas eu acho que o Pedro é um jogador que tem uma vantagem enorme na posição, porque ele se encaixa mais nas ideias que o Tite tem colocado em prática do que se encaixa o Gabigol. E ali joga ou um ou outro, ou se o Tite quiser mexer e não vai fazer isso, podia jogar o Bruno Henrique ali. Porque outro dia a gente estava discutindo aqui várias possibilidades para o Flamengo ali na frente, com as peças que tem, e ninguém mexeu no Pedro. É, porque ele se encaixa bem, ainda mais ontem. Ninguém aqui tirou. Ah, não, então nessa formação aqui é melhor tirar o Pedro e deixar o Gabigol. Ah, nessa formação aqui é melhor o Cebolinha e tira o Pedro. Ninguém colocou essa possibilidade. Eu acho que a característica do Pedro dá a ele uma vantagem sobre o Gabigol. Ele é o único, na ideia. em termos de característica, ele é o único. É isso. Ontem, por exemplo, o Tite jogou com o Luiz Araújo, quer dizer, o jogador mais agudo pelo lado, né? Ali o Pedro fica ainda mais necessário. Né? Então depende muito do que o Tite vai fazer. Agora, eu acho que após o Tite conseguir ter uma segurança naquilo que ele tem proposto para a equipe, e o time estiver mais sólido, eu acredito que ele vai tentar mais variações e aí a gente pode ver algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, é que o Flamengo não vai enfrentar nenhum time tecnicamente melhor que ele, mas vamos supor que o Flamengo vai jogar contra um time que vai atacá-lo bastante e vai colocar o Flamengo em risco. Você está falando, por exemplo, do Arrascaeta. Quem joga pelo lado no meio para fazer o lado de campo e recompor o meio de campo? Porque o Arrascaeta não vai fazer essa recomposição. Vai fazer até um certo ponto, mas não vai fazer a recomposição. Quem faz os lados do campo? Aí compensa você ter, em uma circunstância dessa, um jogador próximo do atacante que não faz essa recomposição por dentro? Ou você quer um jogador que cai mais pelo lado para fazer isso com outro tipo de cara? O Flamengo proporciona isso. O elenco tem. Essa coisa, olha, eu já falei isso no início do ano, já falei também no final do ano, e eu vou continuar repetindo. Não se monta um elenco como esse para você falar que tal jogador intocável seria se tivesse o Messi no ápice da forma e o Cristiano. Se vier o Mbappé. Pra ter aquele time de 1 a 11 que tu decora, né? Não, é absurdo. Não é um absurdo. O Flamengo montou um time exatamente para usar melhor cada jogador, no melhor da forma deles, no melhor jeito que eles podem atuar. E o Flamengo tem que ficar acima dos jogadores. Então, quando começar a falar, esse cara é intocável, não sei o quê, eu vou dizer sempre não. Eu só falei do Eric porque o Eric é disparado o melhor jogador da posição. E o Igor, que entrou ontem ali... Se começar a jogar um pouco mal, você tira do time, sem problema. Não. Mas se ele manter o nível de atuação que ele tem... Não vai ter alguém para brigar com ele pela posição. Não tem ninguém para brigar. Nesse momento, não. Posso mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, exatamente. Então.
É por isso que eu cheguei nisso. Todo assim, sistema que a gente discute aqui, o Pedro está lá. Não, o Pedro, né? Não, eu entendo que o Birner fala sobre a questão da intocabilidade, né, do Arrascaeta, mas ao mesmo tempo, essa palavra, eu acho que para ele, nos últimos anos, ela tem sido utilizada, mas com méritos. Claro. É um dos grandes problemas que o Flamengo teve, se não o maior problema, quando precisou de criatividade e o Arrascaeta não estava presente. Por isso que o Tite foi contratado. Porque se continuar a dependência do Arrascaeta, é complicado. Até agora, o Tite está procurando um sistema de jogo para encontrar justamente esse equilíbrio que o Birner está falando. Aí eu jogo com o Arrascaeta, mas eu tenho que voltar com um jogador pelo lado do campo para ele poder ficar lá tranquilo, para ele ficar sozinho. Eu acho que existem determinados jogadores que você tem que fazer ter o 100% dele. Eu não posso, com o Arrascaeta, falar para o Arrascaeta, vem cá, volta até o final. Arrascaeta, vem cá, você tem que fazer marcação. Eu acho que daqui para frente, perdemos a bola, você faz a marcação-pressão. Só que é o seguinte, se eu tenho o Arrascaeta no time, eu vou colocar a preocupação no time adversário. O que o Abel fez com o Endrick? O Endrick tinha dificuldade enorme para jogar como pivô. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Enorme, jogando de pivô. Ele não tem essa característica. Não tem. Quando o Abel chegou e falou assim, vem cá, Endrick, de ladinho aqui, vem cá do lado direito, mas quando você pega na bola, você vai para cima, fica solto e tal, porque o que acontece? Eu vou fazer todo mundo recuar para deixar você livre, tranquilo, porque quando precisar eu quero você 100%. E o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o Palmeiras? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Antônio Oliveira está tentando fazer isso com o Roberto também. Né? Então, assim, existem jogadores que você não precisa fazer... você corre 100% que tem a mesma intensidade. Não tem. Até porque o futebol é divisão de responsabilidades. Você pedir para o Arrascaeta voltar a correr, se dedicar à marcação, é falar para ele, esquece o ataque. É isso aí. Esquece eu o ataque. Muito bem que você falou. É divisão de responsabilidade, né, Zé? E soma de características. Né? Então, assim, se você não quer... vamos mudar, vamos tentar achar um jogador que, mesmo com todas essas contratações, que tenha a característica de criação do Arrascaeta, para jogar no lugar do Arrascaeta no Flamengo, que tenha a característica do Arrascaeta. As qualidades. Não tem. Não tem. Agora tem o De La Cruz que pode fazer. Sim, você tem o De La Cruz, mas você não tem a mesma qualidade a genialidade, a mesma cara. Você tem intensidade, você tem um cara que pega, toca, chega na área, finaliza, tal, dá um dinamismo diferente ao time. Né? Esse é um outro ponto que aí entra no que o Price falou, você tem que mudar o sistema de jogo. É uma outra coisa. Mas assim, essa intocabilidade do Arrascaeta, ela não que ela seja fundamental, não é isso. Você tem que transformar isso em responsabilidade. E opções. Sim. Você não pode sentar e acomodar, eu tenho a Arrascaeta, tá tranquilo. Não, é como nós estamos falando aqui. O Flamengo hoje tem vários jogadores para você mudar de posição, para você mudar as posições, para você transformar esse Flamengo num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 3-4-3. Você tem várias possibilidades dentro de um sistema de 11 jogadores. Você pode jogar, por exemplo, você pode centralizar o Pulgar, 2 zagueiros, né? Você adianta Varela, adianta o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, um 3-4-3, você põe De La Cruz, Gerson, lá na frente você põe Pedro, você põe Arrascaeta e aí você escolhe, Cebolinha, Bruno, você escolhe. Porque é diferente nenhum time vai jogar de igual para igual contra o Flamengo, eu acho difícil. Você vai ter um ou outro time que vai colocar o Flamengo em 15, 20 minutos em dificuldade, porque vai adiantar e tal. Depois, se o Flamengo conseguir segurar essa bola, o Flamengo tecnicamente vai fazer o time jogar de um lado para o outro. Né? E aí as preocupações se invertem. Você já pensou, eu vou tentar colocar o Arrascaeta para correr? O Arrascaeta é igual o Alex Cabeça. Né? Nosso querido Alex Cabeça. Você conversava com ele e falava assim, eu adorava que o volante ia. Só me posicionava atrás dele aqui, Porque a hora que a bola viesse para mim, eu virava, eu estava de frente para o gol. É o que acontece com o Arrascaeta. Sim. Aí cabe ao treinador encontrar várias posições, vários sistemas táticos. É para isso que o Tite está lá. É para isso que o Tite precisa trabalhar nesse sentido. Começar, tira o Arrascaeta. Você está treinando. Eu respeito demais os jogadores, vocês sabem disso. Você vai jogar contra o Bangu? Tira o Arrascaeta. Tira o Arrascaeta, põe Pedro e Gabigol ali na frente, porque daqui a pouco você vai precisar de um jogo como esse.
Nós estamos falando aqui sobre Copa América, vai ter Copa Tá América. querendo dizer que é o momento de testar. É lógico, vai testar o quê? Na Libertadores? Não, é no vai, Carioca. Vai ter que no testar estadual, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Tite tem a possibilidade de fazer as substituições, as modificações táticas, com e sem os principais jogadores, para ele entender como é que funciona e se dá certo ou não. Eu entendo, Zé. Né? Eu não discordo, mas eu acho que tem um contraponto. Porque o Tite precisa, do jeito que ele pensa, ele precisa achar primeiro um modelo de jogo consistente. Eu também acho que ele não achou ainda. Mas é muito por conta do que nós estamos Ele tá discutindo caminhando. aqui. Por causa E eu da acho que ele questão mexer muito, ele acredita que ele não acha. Por causa do equilíbrio, Brina. Ele está tentando encontrar esse equilíbrio. Ele está vendendo um peixe bonito, né? Não, nossa, a defesa, com respeito. O Bangu, você não pode querer valorizar, porque olha, o equilíbrio. O Bangu deu um chute, sei lá. É, porque, nossa, a nossa defesa, com todo respeito, ele tem que falar dos números de ataque, a movimentação, quantos chutes a gol, e aí beleza. Onde rouba a bola. Onde rouba a bola, como é que o time jogou, a velocidade, o dinamismo, aí, a velocidade com a bola nos pés. Aí eu acho que o Tite tem que trabalhar. A questão de a defesa, com todo respeito, não menosprezando o time do Bangu, mas é natural o Bangu. Diferença abissal. Né? A diferença é muito grande. Então, assim, esse é o momento de você testar os jogadores. Faz o resultado, 2-0, ou alguém acreditaria aí que o Bangu iria para cima do Flamengo para ele poder se preocupar a 100% com a defesa e esquecer o ataque? Gente, vamos lá. O Vasco não foi para cima do Flamengo. Agrediu quando precisou, foi estratégico. Sim. O Botafogo também foi estratégico. Talvez se o Vasco e o Botafogo, e acho que o Botafogo está até um elenco melhor que o Vasco no momento e tal, a gente vai discutir daqui a pouco, inclusive, o Clássico. Eles não vão com esse poder de agressão. O Flamengo, gente, o Bangu, o Audax, a Portuguesa, gente. Só tem um time, eu acho, que vai para cima do Flamengo no Brasil. É o Fluminense. Pela proposta do Fernando Diniz. Eu acho que ainda um problema para esse Flamengo, e ontem isso não foi colocado à prova dentro de campo por contra a fragilidade do Bangu, é o sem bola. Por isso o Tite sempre fala muito desse equilíbrio. 2 jogos o Flamengo foi um pouco mais testado nessa parte física e ele mostrou que ele cede brechas ainda para o adversário. Um foi aquele amistoso contra o Orlando City. O Orlando foi perigoso. É muito cedo ainda, né? Muito cedo, muito embrionário. Né? E o outro foi contra o Vasco. O Vasco, pela proposta do Ramon, decidiu, obviamente, esperar um pouco mais, mas era um time muito competitivo para desarmar e muito perigoso, principalmente bola aérea, né, nos contra-ataques. Tem uma situação que o Flamengo vai viver muito ao longo da temporada. temporada. Vai viver. Eu acho que ainda ganhou o jogo, Andona. Sim. 2 oportunidades claríssimas. Sim. Teve o Léo Pereira salvando e teve o pênalti perdido também pelo Gabigol. Eu estou muito na linha do Birner, que eu acho que ele ainda não encontrou o Flamengo ideal. Ele está testando. É positivo ele testar. Ora, ele joga com 4-1-4-1, com o De La Cruz circulando da direita, mas vindo para dentro. Ontem ele jogou de novo com 2 pontas, né? Um Cebolinha com o Luiz Araújo. Acho que poderia ver mais uma tentativa, que eu não sei se ele vai colocar com frequência, Gabigol e o Pedro. Ele coloca o Gabigol ontem na vaga do Arrascaeta, mas no finalzinho, 20 minutos mais ou menos para ele jogar. Um recorte já muito curto. Mas ele está tentando encontrar o time. Ainda não vi aquela grande atuação do Flamengo coletiva desde que ele assumiu. Mas era para ter já? É justo cobrar isso já nesse momento? Eu acho que eu acho que no ano passado já mostrou uma melhora, mas eu ainda tenho uma impressão que esse time está jogando abaixo do potencial. Não, mas está jogando abaixo. Sim, desde o ano passado, eu digo assim, né? Não só nessa temporada. Não é porque ele está testando também? Eu acho que é um sintoma. É um sintoma. Nem os jogadores Por tecnicamente exemplo, estão no ápice. o Birner... Fisicamente também ainda, né? É isso. O Birner falou sobre o Pulgar, que para mim é o melhor jogador da era Tite no Flamengo. A era Tite, né? Desde que ele assumiu. Um cara que transformou, tem um passe para frente, a qualidade para marcar, se apresenta para jogar. Ontem o garoto foi muito bem, o Igor Jesus. O Jesus, elogiado pelo César Sampaio na coletiva. Foi muito bem, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo no profissional. Mas também é precoce, né? Precoce. É o jogo contra o Bangu. Você tem que ver contra um adversário um pouco mais forte. E sobre a questão do Pedro, assim, eu acho que o que pesa a favor dele é, primeiro, quem levou ele para a Copa? O Tite. Quem gosta de um camisa 9 com essa característica? O Tite. Então ele larga na frente, já está muito claro que no Flamengo ideal na cabeça do Tite, hoje o Pedro está ali até porque ele está correspondendo. São 5 jogos, 5 gols na temporada. O Gabigol vai ter que trabalhar e ele já está trabalhando, está mais focado, perdeu peso, melhorou o rendimento dele para mim nessa temporada, um cara mais participativo. Só que assim, o Gabigol para mim não é ponta e também não é esse 9. Então assim, ele se encaixa mais jogando com o Pedro. Seria um 4-4-2, né? Uma coisa... Então, mas aí você está matando a Arrascaeta quase, né?
A não ser que você pegue times fracos. Então. Aí nós vamos ter que discutir como é o sem bola, né? É o sem bola. Eu falo sobre o equilíbrio. Por exemplo, você pode Às jogar. vezes o Gabigol não joga não por causa dele, mas por causa da função que o Arrascaeta teria que exercer com o Gabigol no time, ou que o Gabigol teria que exercer. Então, ou uma coisa que eu falei aqui já semana, nós conversamos sobre isso que eu falei, a questão é, sem a bola, um dos caras que influenciam muito essa questão de sem a bola, de desequilíbrio, é o Gerson. Aí você foi no ponto. O Gerson com a bola é um jogadoraço. É justamente porque o Gerson não tem esse poder de marcação. Por isso que joga o Pulgar sozinho no meio campo, muitas vezes. E aí ele obriga. No ano passado ele fez muito isso. Do Cebolinha voltar lá atrás ou jogar muitas vezes por dentro para você poder ter uma certa cobertura para dar liberdade para o Gerson. Não dar liberdade para o Gerson, mas para ele poder estar um pouco mais seguro e um pouco mais, vamos assim, com uma cobertura maior em relação a sem a bola. Aí, como eu falei, nenhum jogador aqui, se o Arrascaeta, nós estamos discutindo que o Arrascaeta não pode ser intocável, o Gerson também não. Mas aí são duas compensações já, né? Eu acho que compensar para o Arrascaeta vale muito a pena. E compensar para o Arrascaeta que está sensivelmente alguns metros à frente do que o Gerson, né? E teria uma função de menos. O Gerson tem uma função mais impactante na parte defensiva sem a bola. Exato. E aí, Zé, eu concordo com a tua opinião, deve ter gente que está falando do outro lado da TV. Ah, mas, porra, os caras estão preocupados em não ter a bola, vai tirar o cara porque o cara joga bem, mas não marca. Por isso que o futebol brasileiro tá assim, sei o quê, porque a gente tá privilegiando a marcação. Não é isso, né, Zé? Não é isso. O futebol mudou. Se o Flamengo, se esses jogadores conseguirem entregar tantos por cento de posse de bola, controle do jogo através da posse de bola, ok. Só que o que nós estamos falando de Bangu, com todo respeito, para Carioca. Num cenário utópico, maravilha. Eu vou ter os melhores jogadores do mundo, os mais técnicos, eles vão controlar o jogo com a bola e eu não vou sofrer nada. Isso não acontece. Só para ficar uma carona. Flamengo 2019. Jogava muito com a bola, né? Não era vistoso, um time marcante. Nossa, vai pegar o pé de pressão deles. Era o melhor do continente disparado. Sim. E o Gerson, naquela época, ele desempenhava mais sem a bola. Só que são 4 anos que passaram, 5. Coisas assim, né? Os laterais, eles iam por dentro sempre sem a bola. Então, quando perdia a bola, tu tinha um homem a mais no meio para pressionar. Tu criava uma superioridade atacando, óbvio, tinha uma qualidade técnica absurda, mas quando perdia a bola, pelo lateral, dificilmente o Rafinha ou o Filipe Luiz, eles estavam por fora na linha de 4, eles estavam por dentro. Então era um homem a mais no meio campo, que empurrava um homem do meio campo mais para frente, que empurrava o atacante mais para frente, então conseguiu fazer um pé de pressiona muito grande. Ah, mas e o espaço das costas? Justamente, eles eram muito eficientes nisso, então não precisavam se preocupar. E tinha velocidade, né? O Rodrigo Caio, naquele momento lá, em termos de velocidade de cobertura, ele conseguia fazer isso dele. Com a maestria, assim, uma precisão sensacional. Pela leitura de jogo que ele tem, né? De cobertura, senso de posicionamento, ele conseguia fazer isso. Tanto que quando ele sai desse time do Flamengo por conta de lesão, o Flamengo sofreu para encontrar um zagueiro que tivesse essa velocidade para fazer as coberturas. Pois é, e o perfil de atleta, né? Por exemplo, os dois laterais, Rafinha e Filipe Luiz. Olha a diferença que é. O Rafinha e o Filipe Luiz muito mais... Maduros, Felipe, né? Muito inteligente. Muito mais sustentando do que indo. E hoje o Flamengo tem o Ayrton Lucas que apoia. Então, assim, é diferente. E, assim, esse time de 2019 vai ser uma eterna comparação. Eu queria chegar nisso, Braz. Eu tenho que virar o assunto, mas eu queria pegar o gancho só rapidinho. Porque, assim, esse time de 2019 aí já vai completar 5 anos, né? Sim. Em julho que chegou o Jorge Jesus, né? Segundo semestre ele completa 5 anos, né? 4 anos e meio, vamos lá. Aí quando chega o Tite, e quando você vê o elenco do Flamengo, que a gente cansa de falar aqui, que é o melhor da América do Sul, a gente fala, caramba, será que finalmente a gente vai ver alguma coisa próxima a 2019, em termos de intensidade, né? É cedo, calma, né? Também estamos no comecinho e tal, mas olhando lá na frente e entendendo como o Tite pensa o jogo, né? A gente vai... Você tem alguma expectativa que em algum momento no ano, lá para frente, quando fisicamente estiver nos cascos, quando a coisa engrenar, tecnicamente, taticamente, o Tite decidir ali bem o que ele quer, você acha que em algum momento vai se aproximar daquilo? A minha expectativa é que o Flamengo é muito alta, não sei se ela vai se cumprir, mas ela é muito alta, de imposição de jogo, de construção de jogo, de força de marcação. Um time muito consistente. Eu acho que o time vai demorar ainda uns mesinhos, mas vai chegar nisso. É a minha aposta, não tenho certeza se vou ganhar essa aposta, mas vai ser muito diferente do que foi. Porque aquele era um time, o Praz já falou sobre o posicionamento dos laterais, aquele era um time que o Arão ficava de um ali, o Gerson vinha por dentro, o Arrascaeta abria na esquerda, o Bruno Henrique entrava como segundo centroavante, o Gabigol era o centroavante que se movimentava, o Everton Ribeiro era um meio que também construía. Era um jogo totalmente diferente da ideia de jogo do Tite. Era um jogo muito mais caótico, no bom sentido, né? Um jogo muito menos previsível, muito mais
maluco, né? Não sei se as pessoas gostam de música, eu vou dar um exemplo. Né? O que o Jorge Jesus fazia era uma coisa meio jazz. Né? Cada instrumentos se complementando assim, mas não necessariamente numa coisa assimétrica. Ele é diferente. Não, uma escala. Hoje é diferente. Hoje é diferente. O Tite é tudo muito mais organizado. Se funcionar, não sei, uma música clássica de bom nível, de alto nível. Eu ia falar exatamente isso. Porque é muito mais. Você sabe o jogador que atua ali, aquele que atua aqui. Eles podem trocar em algum momento, mas é tudo muito mais organizado, muito mais fácil de entender os movimentos que vão acontecer. Eu não espero show com o Tite. Eu espero consistência, regularidade e um time equilibrado. É isso que eu espero com ele. Você acha que goleadas sempre são shows Eu acho que naturalmente não? elas podem Não, até acontecer, mas não vai ser... Perfeito. Eu acho que é um jogo que você consegue neutralizar os pontos fortes do adversário e colocar seu modelo em prática, já tá ali uma superioridade. Isso eu espero com o Tite. Por isso que a gente está sendo chato aqui, né? Porque o Flamengo ganhou 3-0 ontem. A gente teve grandes atuações do Pedro, mas a gente está projetando o que realmente interessa lá na frente. Exatamente. Que ele falou sobre equilíbrio. É o sem bola, como é que ele vai encaixar esse time. Ele tá testando diferentes sistemas aí nesse início de temporada, acho completamente justo. Mas acho que a comparação com o time de 2019... Eu citei 2019 para dar um exemplo sobre a questão do sem bola, né? Porque sim. a gente fala muito de um time encantador, mas era um time que batalhava muito também sem a bola, pressionava muito. Só que, assim, eu acho até injusto a gente achar que esse Flamengo tem que repetir aquilo. Acho que dificilmente alguém vai repetir. É um outro técnico, são outros jogadores, alguns mais velhos que estão lá. Mas acho que eu também tenho expectativa muito alta do Flamengo nessa temporada. Não havia disputa por posição, né? Também. Era mais fácil trabalhar, né? Também. Sim, disputa por posição. Hoje, toda vez que o Tite escolhe colocar o Arrascaeta em campo, ele deixa um jogador de alto nível fora. Quando ele escolhe o Cebolinha, ele deixa um jogador de alto nível fora. Quando Bruno ele Henrique e Gabigol estão no banco. De alto nível Então, fora. mas depende da visão. Depende da visão de quem está vendo o sistema tático. Você pode usar esse mesmo critério que você está usando com o Gerson. Pode ficar fora também. É o mesmo critério. Sim. É o mesmo critério. Mas o Tite confia muito no Gerson, né? Sim. Com razão, assim, como o Prats, é muito como o Prats diferente. falou, né? As pessoas estão achando que a gente tá todo mundo louco aí. Não é isso, é que nós estamos tentando explicar o que o Tite está falando assim, encontrar o equilíbrio para jogar. Né? Porque o Tite é aquela história. Hoje nós temos vários períodos dentro de campo, com a bola, sem a bola, transição com a bola, transição defensiva, marcação, pressão, tem tudo isso. O Tite está tentando encontrar o equilíbrio justamente para se aproximar. Eu tenho certeza que o Tite vai trabalhar isso para se aproximar desse time de 2019. Porque é o que ele almeja. Ele tem que ter esse objetivo, porque com o time que tem, ele pode pressionar, pressiona. Um dos segredos desse Flamengo 2019 do Jorge Jesus era justamente perder e pressionar a bola. Ele perdia a bola, pressionava, roubava, fazia 1-0 com 5, 10 minutos de jogo, depois você vinha para cima, ele dá 1, 2, 3 e depois só ficava tocando. O De La Cruz não poderia ser esse cara na função do Gerson, por exemplo? Ele jogou assim no River também. Pode ser. E ele é um cara sem bola muito dinâmico. Eu falei no outro dia, eu falei inversão com o Briner. O Briner falou, não, mas onde? Eu falei, pode inverter. A função que faz o De La Cruz aberto pelo lado quando perde a bola e com a bola vem por dentro, que seria o Gerson, põe o Gerson ali e o De La Cruz vem por dentro. Só um detalhe, William. Pique para falar do clássico. Para quem não entende a questão do jogo sem bola, eu vou citar os dois melhores técnicos do mundo hoje. O Guardiola, o jogo dele é alicerçado em recuperar a bola na frente, primeiro e depois mantê-la. Isso. Primeiro recuperar a bola na frente. Essa é a primeira coisa do jogo do Guardiola. A primeira ideia do jogo do Guardiola. E depois a manutenção de bola. São essenciais. E o Jürgen Klopp fala que o melhor meia no futebol atual é roubar a bola no campo de frente. Se alguém não entende por que jogar sem bola é importante. Como, gente. Tem outra coisa O importante Arsenal no futebol. também. Sem bola é crucial. Aí os discípulos vão Tem sequência outra do coisa Guardiola. fundamental no futebol, que é a arbitragem. Ela tem sido tema. Vamos ouvir os treinadores. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Com essa vitória aí em cima do Bangu por 3-0, né? O Flamengo segue na liderança, né? Ou assume a liderança, melhor dizendo. Assume a liderança aí do campeonato, 18 pontos. Mesmo número de pontos do Fluminense, só que o saldo de gols bem maior, vamos dizer assim. Então é aquilo. Pedro fez 3 gols. Foi o destaque da partida aí, né? E acho que o segundo destaque da partida para mim foi o jovem jogador Igor Jesus, que se destacou muito, conseguiu desarmou na origem do segundo gol, né? O gol do Pedro. Participou muito do jogo, pegava a bola, virava o jogo de um lado do campo para o outro, dava passes verticais na estilo Pulgar, né? Então acho que foi uma boa atuação, que foi até elogiado
na coletiva do Tite pelo César Sampaio a atuação do jovem jogador Igor Jesus. E, só pra gente terminar aqui bem rapidinho, eles falam sobre o Pedro. O Pedro é intocável nesse Flamengo de Tite, momentaneamente? Obviamente que momentaneamente o que o Pedro vem apresentando 7 jogos, 7 gols, contando com os amistosos de pré-temporada, né? Ele vem tendo números excelentes. Carioca, 5 jogos, 5 gols. 1 gol por partida. Então, são números que, obviamente, que quando entra no debate Pedro Gabigol, não existe debate. Já tem um tempo que não existe debate entre Pedro e Gabigol quem é o titular. E isso, a cada jogo, vem mostrando uma larga vantagem do Pedro para o Gabigol, né? Pedro é intocável? Atualmente, né, momentaneamente é intocável. Sabemos que o futebol ele é muito dinâmico e as coisas dentro do futebol mudam muito rápido. Né? Se daqui a 5 jogos o Pedro não marcar nenhum gol e o Gabigol for entrar durante os jogos e marcar gol, obviamente que a torcida, né, ou até a imprensa, vai começar a pedir o Gabigol de titular. Eu acho que essa chave pro Gabigol poderia ter mudado quando ele fez o gol. Se ele tivesse feito o gol de pênalti contra o Vasco, eu acho que ali poderia ter mudado a chave da torcida, exigir o Gabigol de titular, e até do Tite começar a pensar mais sobre isso, né? Mas o Gabigol perdeu o pênalti e o Pedro agora volta a marcar uma boa sequência de gols aí nos últimos jogos aí, né? Eu acho que a tendência do Pedro é só melhorar. O time vai começar a se entrosar. O Pedro está no time titular ideal do time para o restante da temporada. Eu acho que só tende a melhorar e o Gabigol só tende a ter pouca minutagem nessa temporada de 2024. Gabigol fica no Flamengo? Não sei. Ele fica ou não fica. Provavelmente se ele for reserva do time, provavelmente ele não vai querer continuar no Flamengo em 2025. É mais aquilo. Vamos ver o que a temporada reserva para a gente, né? Mas deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí e tamo junto.